Olá, muito boa noite para você que estava de olho aí em vencer o desamor. Continua com a gente, meu nome é Suane Guerreiro e você acompanha as principais notícias do DF comigo a partir de agora. A polícia foi até Planaltina para investigar mais sobre o caso envolvendo sobre a família de Elisamar. O repórter André Anelli tem as informações. Boa noite, André. Pois é, Suane, esse é um trabalho que tem mobilizado as polícias daqui do Distrito Federal, de Goiás e também de Minas Gerais, inclusive com a ajuda de mergulhadores, cães farejadores e drones. Nesta quinta-feira, os investigadores confirmaram que os corpos encontrados naquele primeiro carro são sim de Elisamar da Silva e dos 3 filhos dela, entre 6 e 7 anos. Em instantes, os detalhes. Obrigada, André. A gente volta com mais informações. Mais de 200 pessoas detidas nos atos do último dia 8 foram liberadas nesta quinta-feira, mas elas ficarão com tornozeleira eletrônica. E também o ex-secretário de Segurança do DF, ele deve prestar depoimento na semana que vem, Rosiane Kennedy. E aí ele também algumas regalias onde está detido, porque conseguiu a garantia até acesso a micro-ondas, também televisão e até o recebimento de refeição que seja levada pelos advogados ou pelos familiares. Daqui a pouquinho outros detalhes. É isso mesmo, Rosiane, e a gente volta logo depois da vinheta de abertura. O SBT Brasília, segunda edição, já está no ar. A gente começa essa edição falando deste caso da família de Elisamar. Já são 10 pessoas desaparecidas e que tem mobilizado aí as polícias do DF e também de Goiás. Quem acompanhou toda essa movimentação ao longo do dia foi o repórter André Anelli, que conta pra gente as novidades. André, então, teve alguma atualização desse caso agora à noite? Sim, várias, Suane. Muito boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o SBT Brasília, segunda edição. A polícia concluiu, então, agora há pouco, que os corpos encontrados no primeiro carro, no último domingo, são sim de Elisamar da Silva e dos 3 filhos dela, menores de idade, entre 6 e 7 anos. Esses corpos foram encontrados ali dentro de um carro, então, no último domingo, na região de Cristalina, em Goiás. Outra novidade confirmada pela polícia foi de que o corpo encontrado ontem em Planaltina, naquele cativeiro que teria sido usado então por criminosos, teria sido então esse corpo do Marcos Antônio Lopes. Já há então essa confirmação, o corpo realmente é do Marcos Antônio Lopes, ele que era o sogro de Elisamar da Silva e que inclusive chegou a ser apontado como um dos mandantes do crime contra a família da cabeleireira. Agora, informações apuradas agora há pouco então pela nossa produtora Gabriela Tunes. Em instantes, aqui na 6ª Delegacia de Polícia no Paranoá, deve prestar depoimento Núbia Belchior. Ela que é irmã de Renata, ex-esposa de Marcos Antônio, que é então o sogro da Elisamar da Silva. Esse depoimento deve ajudar então a polícia a responder outras questões que estão em aberto ainda nessas investigações. Outra novidade que a gente pode destacar aqui é que a polícia encontrou o celular de Gideon Batista de Menezes, ele que é apontado como um dos executores do crime e que teria dito então à polícia que na verdade foi pago por Marcos Antônio e também por Tiago, que é o marido de Elisamar, para executar esse crime. O aparelho eletrônico vai passar por perícia e também deve ajudar a polícia então a elucidar esse caso. E aí, uma terceira novidade que a gente destaca também, a apuração da nossa produção, é que a polícia deve pedir nas próximas horas a quebra do sigilo bancário, tanto de Gideon, quanto também de Horácio Carlos Ferreira Barbosa e Fabrício Silva Canhedo. Esses 3 que já estão presos desde a última terça-feira, justamente então porque são apontados como responsáveis pelo crime. Suane, só para a gente encerrar, é importante destacar que nesta quinta-feira
A juíza Lorena Alves Ocampos, da Terceira Vara Criminal de Brasília, manteve então a prisão desses 3 acusados e ainda converteu a prisão deles, que era uma prisão temporária, por uma preventiva, eles que haviam sido presos em flagrante. A gente preparou uma reportagem que resume todo o dia de hoje em relação ao caso da Elisamar. Vamos acompanhar. A Polícia Civil de Goiás confirmou que os corpos encontrados carbonizados dentro de um carro na cidade de Cristalina são da cabeleireira Elisamar da Silva, de 39 anos, e dos 3 filhos dela. Ela e as crianças foram as primeiras vítimas a desaparecer. No Distrito Federal, a polícia identificou, por meio das impressões digitais, que o corpo encontrado nos fundos da casa que serviu de cativeiro de parte da família é de Marcos Antônio Lopes Oliveira, apontado inicialmente como mandante do crime. Agora, a polícia espera a identificação dos outros 2 corpos, também carbonizados, encontrados dentro de um carro em Unai, Minas Gerais. A Polícia Mineira já adiantou que são de 2 mulheres. Materiais genéticos de parentes das possíveis vítimas já foram colhidos para ajudar no processo. Os 3 homens presos por suspeita de participação nos crimes passaram por uma audiência de custódia. Carlos Ferreira, Gideon Batista de Menezes e Fabrício Silva Canhedo tiveram as prisões em flagrante convertidas para preventivas. Diante das imputações que nós temos, com múltiplas vítimas, já que são 6 até agora, os 3 permanecerão presos preventivamente, aguardando o julgamento lá no juízo natural. Uma força-tarefa com cães farejadores, drones e mergulhadores tenta localizar as outras 5 pessoas. A área aberta, ela foi varrida, observada pelos drones, que fez uma observação se tinha alguma área removida de terra recentemente, ou se tinha algum indício que pudesse indicar a presença dos corpos nesse local. E os mergulhadores chegaram no local também para fazer uma avaliação no Ribeirão Sobradinho. Eles fizeram a avaliação também e descartaram a possibilidade de ter o corpo sido jogado dentro do córrego nessa região. Outro caso bárbaro. Em Ceilândia, uma mulher de 20 anos foi morta com tiros no rosto pelo companheiro. Já é o 3º crime de feminicídio registrado na região. O crime foi na casa da mãe da vítima, na região de Guariroba, em Ceilândia. Giovana Camille Evaristo Carvalho, de 20 anos, foi morta com 3 tiros na cabeça pelo próprio marido, um homem de 38 anos. Segundo a polícia, foi um vizinho que ouviu os pedidos de socorro e os disparos de arma. Após o crime, o autor fugiu do local, mas foi localizado por policiais num estacionamento público com marcas de sangue pela roupa. A arma utilizada por ele não foi encontrada. A vítima foi levada para o Hospital Regional de Ceilândia, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com a polícia, Giovana é a 3ª mulher morta pelo companheiro em Ceilândia só neste mês. A delegada responsável por esse caso disse que o sentimento de posse, ciúmes ou a não aceitação do término de relacionamento são as principais motivações desse tipo de crime. É importante frisar que a prevenção de casos de feminicídio passa pela conscientização das mulheres e da própria sociedade acerca da importância do registro de ocorrência policial em caso de agressão, seja física, moral ou psicológica, como forma de fazer cessar o ciclo da violência, para que não se chegue ao topo dela, que é o feminicídio. O caso é investigado pela Delegacia da Mulher de Ceilândia. O suspeito ainda vai passar por audiência de custódia e pode ter a prisão em flagrante convertida em preventiva. E o homem preso por tentativa de explodir um caminhão-bomba nas proximidades do aeroporto de Brasília chegou aqui ao DF e prestou depoimento nesta tarde. Alan dos Santos Rodrigues estava foragido e se entregou à polícia do Mato Grosso. Aqui no DF, ele foi levado à carceragem da Polícia Civil e passou por exame de corpo de delito. Alan é réu desde o dia 10 de janeiro e, junto com outros 2 suspeitos, vai responder pelo crime de explosão, que pode levar à prisão pelo período
condenado de 3 a 6 anos e multa. Alan também é suspeito de participar da tentativa de invasão à sede da Polícia Federal em dezembro do ano passado. Mas essa acusação vai ser investigada pela Justiça Federal. Ele vai ficar preso na Papuda. Como a gente vem mostrando há 5 dias, o ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, está detido no 4º Batalhão da Polícia Militar no Guará. Ele é investigado por envolvimento nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Como policial federal, Anderson conseguiu algumas regalias. E Rosiane Kennedy conta pra gente quais são essas regalias. Boa noite para você. Boa noite, Sônia, você, boa noite a todos. Anderson Torres conseguiu, por exemplo, direito a ter, no local onde ele está preso, um micro-ondas. Lá não tem uma estrutura de cozinha, ele conseguiu garantir um micro-ondas com a decisão da Vara de Execuções Penais. Também acesso e ter lá no local uma televisão. O local já tinha um frigobar. Além disso, ele vai poder receber refeições que sejam levadas pelos advogados ou pelos familiares. E ainda solicitou atendimento psicológico. Esta sala onde Anderson Torres está, ela tem um corredor de acesso que está permanentemente com segurança 24 horas por dia para ter esse controle de entrada e saída do local. E na antessala tem um banheiro, é tipo como se fosse uma suíte. E no local ele dorme numa beliche. Então são algumas das garantias e desses benefícios que foram concedidos para ele, Sônia. E só mais uma coisa em relação a Anderson Torres, a gente comentou aqui ontem que havia uma solicitação do advogado dele para que ele deponha na próxima segunda-feira. Ainda há uma necessidade de aguardar a decisão de Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, a respeito desse pedido. Surgem atualizações aí nessas investigações, prisões. Todo dia são mais nomes surgindo com possível envolvimento aí nesses atos. A gente teve inclusive a participação, suposta participação de um servidor do Ministério da Fazenda, é isso? É isso mesmo, viu, Sônia? Inclusive, o Ministério da Fazenda encaminhou para a Corregedoria do órgão um pedido de avaliação, investigação a respeito da situação desse servidor, que é servidor do Tesouro Nacional. E o que é que aconteceu? Por que foi essa determinação para encaminhar o caso para a Corregedoria? Porque o ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão de conta dele nas redes sociais por suspeita de que esse servidor teria colaborado, contribuído para os atos golpistas do dia 8 de janeiro. Ele era responsável, dono de um perfil, a conta que chama patriota.guilherme, no TikTok, conta que foi derrubada por Alexandre de Moraes no dia 8 de janeiro. Obrigada, Rosiane. Bom trabalho para você. E o ministro Alexandre de Moraes determinou que uma parte dos vândalos presos na Papuda e na Colmeia, por envolvimento também nos atos do dia 8, sejam soltos, mas continuem sendo monitorados por tornozeleira eletrônica. Os equipamentos foram instalados em 58 pessoas nesta quinta. Até agora, 1.459 pessoas passaram por audiência de custódia. Destas, 354 pessoas tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva, ou seja, irão ficar detidas por tempo indeterminado. E outras 220 foram liberadas, mas serão monitoradas por tornozeleira eletrônica. As tornozeleiras começaram a ser instaladas pela Secretaria de Administração Penitenciária do DF nesta quinta. Essas pessoas continuam sendo suspeitas e seguem sob investigação. Mas quem foi liberado vai ter várias restrições. Ficar em casa durante a noite e nos finais de semana, se apresentar à justiça quando convocadas, estão proibidas de sair do país, usar redes sociais, portar armas de fogo e se comunicar com outros investigados. O SBT Brasília teve acesso ao depoimento do ex-comandante-geral da PMDF, Fábio Augusto Vieira. O coronel disse à Polícia Federal que o acampamento em frente ao QG do Exército não foi desfeito por pedido do próprio Exército e que a permanência dos manifestantes contribuiu muito para o ataque no dia 8 de janeiro. Ainda no depoimento, Vieira sugeriu
aumentar o número de agentes para atuar no dia das invasões, mas não soube quantos estavam de serviço durante o confronto, porque tinham repassado a ele que o efetivo seria suficiente. E olha só o resultado de tanta destruição dentro das sedes dos três poderes. O Supremo Tribunal Federal informou à Advocacia Geral da União uma estimativa parcial dos custos. Segundo o STF, os reparos iniciais vão custar cerca de 6 milhões de reais aos cofres públicos. Com o valor do Supremo, o custo dos reparos aos três poderes podem ultrapassar 18 milhões e meio de reais. E em São Sebastião, mãe e filha de 1 ano foram atropeladas em uma calçada. Um acidente entre duas motos acabou atingindo as duas. Pois é, Soane, olha só esse caso. Uma mulher de 29 anos e uma criança de aproximadamente 11 meses, elas estavam passeando pela calçada ali no Conjunto F, em São Sebastião. Pararam ali em frente a um posto de combustíveis, numa faixa de pedestres. Acionaram para poder passar. Só que foi nesse momento onde um veículo já havia parado e uma motocicleta, veio um terceiro carro, uma segunda motocicleta, que colidiu com essa que já estava parada ali na faixa. Nesse momento da colisão, conseguiram atingir essa criança e essa mulher que estavam na calçada. As outras pessoas que passavam na faixa de pedestre não se feriram. Essa mulher de 26 anos sofreu algumas escoriações e a criança teve um ferimento no rosto. Chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, foram encaminhadas ali para o hospital de base, mas passam bem. Já o homem de 25 anos, que estava em alta velocidade nessa avenida, no Conjunto F, ele desacatou e estava acima da velocidade permitida. Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia da cidade. E olha o perigo, gente. Homem bêbado foi preso depois de provocar acidente na 712 Norte. Pelas imagens é possível ver o carro cinza vindo em alta velocidade pela pista quando de repente muda de faixa, perde o controle e bate num poste. Um pedestre que caminhava na calçada quase foi atingido. Quando a polícia militar chegou ao local, foi feito o teste do bafômetro e confirmado que o motorista do carro estava embriagado. No carro, a PM também encontrou drogas. O condutor foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao hospital sem ferimentos graves. Depois prestou depoimento na 5ª Delegacia de Polícia, pagou fiança e foi liberado. O poste atingido é de responsabilidade da SEB. Segundo a empresa, uma equipe foi até o local para fazer a retirada, mas ainda não há data para colocar outro no local. E foram anunciadas mudanças na direção da Polícia Rodoviária Federal em praticamente no país inteiro. Vamos ao vivo com a repórter Natália Fruê, que ela conta pra gente o porquê dessas mudanças. Natália, teve mudança aqui na PRF do DF. Boa noite. Oi, Soane, boa noite para todo mundo. Pois então, Leonardo Alves Rodrigues de Oliveira, que era o superintendente aqui da PRF, está na lista dos exonerados durante o dia de hoje pelo Ministério da Justiça e também chanceladas essas demissões pela Casa Civil. A informação é que, por enquanto, ficam os substitutos, porque o Ministério da Justiça, junto também com a direção-geral da PRF, eles estão discutindo os nomes dos cotados para assumir essas funções, já que depois das Forças Armadas, a PRF é considerada a força de segurança da União, que mais sofreu a influência política da gestão passada, da gestão de Jair Bolsonaro. E agora há pouco foi confirmada também que o único que havia sido mantido no cargo, que era o caso do superintendente do Piauí, ele então encaminhou uma carta também pedindo exoneração. Então haverá mudanças em todas as superintendências do país, incluindo também aqui o Distrito Federal. Sobre a Polícia Federal, aconteceram nomeações de 18 novos superintendentes, só que aqui no DF a mudança já tinha acontecido por decisão do interventor Ricardo Capelli. É que o delegado, que era o superintendente Victor Carvalho, ele foi demitido depois que chegou a sugerir prisões domiciliares para quem havia sido envolvido, nos ataques aos prédios dos Três Poderes, e no lugar dele fica César de Souza. Soane. Natália, muito obrigada pelas informações, um bom trabalho para você.
E depois de dias seguidos de calor, o tempo mudou na capital. Segundo previsões do INMET, vai ter muita chuva até a próxima segunda-feira. Serão dias de tempo fechado, com pancadas de chuva, trovoadas e rajadas de vento. As temperaturas máximas vão variar entre 26 e 28 graus e as mínimas ficam entre 17 e 18 graus. Pois é, com tanta chuva prevista, é sempre bom redobrar o cuidado no trânsito. A gente vai então com imagens ao vivo do Eixão Sul, na altura da Estrada Parque Aeroporto. A gente vê aí o trânsito fluindo com tranquilidade, então nesse momento sem sinais de chuva. Teve um incêndio hoje à tarde em um prédio residencial de 6 andares na quadra 55 do setor central do Gama. O fogo consumiu os cômodos do apartamento do primeiro andar, que por sorte estava vazio. As chamas quase se alastraram por outros apartamentos, mas com a ação do Corpo de Bombeiros, o incêndio foi controlado. Os militares precisaram evacuar todo o edifício por conta da quantidade de fumaça. Mas apesar do susto, não houve vítimas nem danos. Somente as questões materiais. Estamos de volta para falar de saúde. É que agora meninos de 9 anos podem se vacinar contra o HPV na rede pública do DF. A Secretaria de Saúde quer aumentar a cobertura. Até junho do ano passado, o índice de vacinação contra o HPV para meninos, baixou para 43%. O imunizante está disponível nos 120 postos de saúde do DF. A lista completa dos locais você confere no site da Secretaria de Saúde. E olha essa oportunidade, estão abertas as inscrições para um concurso de canções de rock que vai premiar a melhor música que represente Brasília. É o Brasília Capital da Felicidade, concurso idealizado por Carminha Manfredini, mãe do cantor e compositor Renato Russo. Qualquer pessoa com mais de 16 anos pode participar enviando a canção autoral com uma letra que celebre Brasília. As inscrições vão até o dia 16 de fevereiro. O ganhador leva simplesmente R$10 mil em dinheiro. Mais informações pelo site capitaldorockproduções.com.br. A gente fica por aqui, um grande abraço, uma ótima noite e até amanhã.